Tudo bem, pessoal? Então hoje nós vamos falar sobre a papisa ou a sacerdotisa, arcano número 2 do tarô, tá? Então isso está dentro dessa previsão de curso de tarô que eu pretendo dar aí sobre os 22 arcanos maiores, né? E hoje nós vamos falar sobre essa história mística incrível sobre uma mulher que acaba se transformando em papa, né? Uma das histórias, né? Disfarçada de homem, ela acaba se transformando em papa por uma série de coisas que vão acontecendo na sua vida, né? Na realidade, o único objetivo dela seria, de verdade, aprender a ler, escrever, né? E ela acaba indo muito mais além, né? Por consequências da vida. Não cabe agora contar a história toda, mas também tem outras histórias míticas, né? De que ela representa Maria Madalena, né? Aquela mulher que realmente seria a grande mensageira da igreja e não Pedro, né? Que traria no seu útero, inclusive, essa herança genética até, né? Do cristianismo, né? Mas a papisa Joana também estaria grávida, né? E ela foi descoberta por isso, né? Então, você imagina alguém que está sentada num trono, tá? Grávida, né? Escondendo um segredo que pode ser mortal, né? Porque ela jamais poderia estar naquele lugar. Então, ela esconde um segredo incrível, né? Um segredo grandioso que pode ser muito prejudicial, principalmente para a imagem dela e até para a sua própria vida, né? Então você imagina a responsabilidade de guardar esse segredo que acaba sendo descoberto quando ela dá a luz em público, né? E aí então essa história acaba de uma forma trágica, né? Mas, em resumo, a carta da sacerdotisa, a carta número 2, o arcano número 2 do tarô, né? Esse número 2 que tem toda essa dualidade, né? O número 2 que é representado por dois polos, os polos negativo e positivo, né? Que entram em equilíbrio, né? Na busca de harmonia, né? Mas ela traz aqui consigo, vocês podem ver, ó, dois postes aqui, né? São duas colunas na realidade, né? Uma coluna preta e uma coluna branca, certo? Dizem que a coluna preta seria a coluna do ocultismo, a coluna do secreto, né? Do que ela traz de segredos do mundo oculto, o lado inconsciente, né? E até por que não dizer o lado intuitivo, porque a carta da sacerdotisa, na realidade, se resume basicamente em intuição, né? E o lado da coluna branca significava aquilo que ela mostra de verdade, né? Aquilo que ela mostra fisicamente como se fosse verdade, que é a consciência, né? E aí já trago essa dubiedade até na frase, né? Tá? Será que a consciência é a verdade? Será que ela mostrava a verdade, já que ela estava grávida e ela estava representando o Papa João e não a Joana, que é ela de verdade, né? Então, a gente sempre se pergunta o que a gente está vendo, né? Realmente é a verdade? Será que a gente não tem que usar o nosso lado intuitivo para descobrir o resto que falta, né? Será que a gente só acredita no que vê? Será que não existe um mundo oculto? Com certeza. Então esse questionamento é muito favorável para esse arcano, né? Representado pela sacerdotisa ou a papisa, como falam, certo? Então, ela representa em si o paganismo, né? A religião aquela do campo, a religião pagã, né? A religião que vinha dos pagos do campo, das pessoas que não tinham exatamente uma religião oficial, né? Mas que praticavam curas com chás, com rezas, né? Com benzeduras, né? Com esses mistérios da natureza que as pessoas do campo, os pagãos, né, sabiam muito bem como utilizar a seu favor como uma medicina, né, nos dias de hoje, uma medicina natural que estava ali ao seu acesso, né, e que só saberia utilizá-la quem soubesse decifrar esses segredos
que normalmente são heranças trazidas dos nossos antepassados, nossos avós, bisavós, é que nos ensinam, né, para que serve tal erva, tal chá, né, como se faz uma benzedura, né, para quem se deve pedir em momentos de desespero, momentos de angústia, né? Então, esse povo que vivia no campo, tá? Ele é um povo extremamente ligado à natureza, ligado aos mistérios antigos, ligados ao ocultismo, né? Como a papisa. Com certeza a papisa é alguém ligado ao campo, à natureza, aos mistérios antigos, né? Como eu já falei aqui, ela representa a tua intuição pura, a tua intuição que muitas vezes pode entrar em conflito com a razão. E quando você utiliza a razão versus intuição, você entra num processo de bipolaridade, né? E essa carta, no sentido prático, ela tem essa coisa da bipolaridade. Ela tem essa coisa da dualidade, dos dois sentidos, né? Como a própria história da papisa, né? Não se sabe realmente, né, ela representava um homem, mas na realidade era uma mulher, né, que estava grávida, certo? Ela traz consigo muitos mistérios, né? Então ela guarda isso com muita responsabilidade até o ponto que isso é revelado, né? Que a natureza também não segura por muito tempo, né, essas coisas, como o fato de uma gravidez, né, quando ela tem o filho, quando ela dá à luz em público, certo? Então, a papisa Joana, pessoal, ela também pode ser identificada como uma carta onde você pergunta se existe a possibilidade de uma indefinição sexual de alguém. Com certeza, ela pode ser uma carta, basta usar o exemplo, né? Uma mulher que estava travestida de homem, que tem um filho, né? Então você pode ser uma carta ou ligada à homossexualidade, a uma afetividade, né? Pode ser uma carta ligada a indefinições sexuais, né? Pode ser uma carta de alguém que está te escondendo alguma coisa, né? Que daí você vai ter que mergulhar muito mais nos detalhes, na intuição, no que você sente sobre essa pessoa, para poder identificá-la de forma melhor, né? E isso é interessante, né? Porque a papisa, ela pede que você use a tua intuição livre de qualquer pensamento racional, né? De que você apenas sinta o que está ali, né? De que você apenas se concentre, faça uma meditação, que você busque dentro de ti as respostas, mas sem usar esse mundo racional, né? Ela tem acesso ao inconsciente, aos véus dos mundos espirituais ocultos e a todos os mistérios da vida, né? E ela está diretamente ligada com a ancestralidade feminina, com a ancestralidade intuitiva da humanidade, né? Com a ancestralidade da transmissão dos conhecimentos da natureza, da espiritualidade, né? De diversas espiritualidades, de diversas crenças, de diversas religiões, mas que te conectam com o universo, né? Então, resumindo, pessoal, essa carta, a sacerdotisa, tá? Ela é uma carta extremamente intuitiva, ela é uma carta do ocultismo, ela é uma carta da bruxa, do mago, tá? Ela é uma carta do paganismo, ela é uma carta de que você deve investigar um pouco mais sobre o assunto e que você irá descobrir muito mais do que você imagina, porque ela guarda muitos segredos, tá certo? Então, arcano número 2, a papisa ou a sacerdotisa na aula de hoje então, pessoal. Muito obrigado a todos.